Olá, meus nihongos de plantão! Se você quer, deseja ou precisa aprender japonês, você está no lugar certo. Aqui, nesse canal Destrave seu japonês, eu vou te ajudar de uma maneira leve e descontraída a fazer isso, tá certo? Vou gravar toda semana aulas aqui, aulas bem bacanas, usando a metodologia que eu uso com os meus alunos particulares, tá? Pra você ter um gostinho de saber como é que é ter aula comigo, tá certo? Então vamos lá, vamos rodar a vinheta primeiro e depois nós já vamos diretamente para a aula, tá certo? Sem enrolação, bora lá, vinhetando! Muito bem, aula número 1. E antes de mais nada, eu já estou falando para você, fica até o final, que no final vai ter uma surpresinha aqui. Não é apenas uma aula gravada num canal da internet. Tem mais coisas para você continuar aprendendo, para você exercitar o que você aprende aqui nessa aula, tá certo? Primeira aula, vamos lá rodar o slide. Olha só, não sei se vocês perceberam, mas é tudo laranja e roxo aqui, né? Laranja porque eu sou laranja da família, eu gosto de laranja, minha cor predileta, eu, e roxo é a cor predileta do meu amor. Então tudo a gente coloca aqui em roxo e laranja, o cenário é roxo e laranja, o logotipo é roxo e laranja, o uniforme aqui, olha só, camiseta que a gente usa para dar aula, né? Ikuzo, vamos lá, bora aprender japonês, é também laranja e roxo, ou seja, nós temos uma identidade visual. É meio brega, mas é a nossa identidade visual. E como não poderia deixar de ser diferente, aqui também o nosso slide também é todo roxo e laranja, tá certo? E o logotipo continua aqui em cima, tá vendo? Que bonito. Eita, nice. Vamos lá, aula número 1, expressões de polidez e etiqueta em japonês. Por que a gente precisa aprender isso, essas expressões de polidez e etiqueta em japonês? Vamos ver. Aqui, vamos para o próximo slide. Próximo slide. Ok, chegamos aqui ao nosso próximo slide, né? Expressões de polidez e etiqueta são muito importantes, desempenham um papel fundamental na cultura japonesa. E quando nós vamos aprender a língua, uma língua de um determinado idioma, a gente precisa também aprender a cultura. A cultura e a língua estão interligadas entre si. E, dentro do idioma japonês, a etiqueta e a cortesia são altamente valorizadas. Ou melhor dizendo, dentro da cultura japonesa, a etiqueta e a cortesia são altamente valorizadas. E isso se reflete na língua. Por isso eles têm vários termos, expressões que são usadas em determinadas circunstâncias para demonstrar essa etiqueta, essa educação, essa cortesia. E nós vamos aprender algumas delas nessa aula de hoje, tá? São 3. Vamos ver quais são. Você já ouviu, a propósito, você já ouviu falar dessas expressões? Enryo, enryo é a primeira, né? Segunda, shitsure, shitsure é a segunda. E a terceira é kamawanai, kamawanai. Enryo, shitsure e kamawanai. Já ouviu falar essas expressões em algum lugar? Principalmente se você mora no Japão. Algum japonês já te falou isso? Sim, ele está sendo educado com você, tá? Que legal. Vamos então ver quando e como nós usamos e o que significam essas expressões. Enryo, primeiro, enryo significa exatamente não fazer ou fazer cerimônia. Enryo, fazer cerimônia. Você querer se abster de algo, não querer incomodar as pessoas, não causar inconveniência nos outros, isso é enryo. Esse termo é usado para expressar modéstia e consideração pelos outros. Se eu fizer, eu vou, né? Mas quando que é usado esse termo, né? De que maneira, em que situações? Vamos ver alguns exemplos? Olha só. Enryo shinai de suki na mono o tabete kudasai. Mais uma vez. Enryo shinai de suki na mono o tabete kudasai. Enryo shinai de significa não faça cerimônia. Enryo shinai de, não faça cerimônia. Suki na mono, coisas que você gosta, tabete kudasai, coma por favor. Por isso, a tradução é exatamente essa. Por favor, não faça cerimônia e coma o que você gosta. Fique à vontade. Ok? Mais um exemplo aqui. Enryo sezu ni ite kudasai. Enryo sezu ni ite kudasai. Mais uma vez, temos a palavra enryo aqui. Só que enryo sezu ni,
que é a mesma coisa que enryo shinai de. A diferença é que enryo sezu ni é mais polido, é mais educado, é mais bonito. Ite kudasai significa ite, fala ou diga, kudasai, por favor. Portanto, fale sem fazer cerimônia, por favor. Por favor, diga sem fazer cerimônia. Pode ser franco, né? Pode ser franco, pode falar a verdade, o que está no seu coração. Enryosezu ni ite kudasai. Mais um exemplo aqui. Enryosezu ni ocha o nonde kudasai. Enryosezu ni ocha o nonde kudasai. Olha só que legal. Enryosezu ni, mais uma vez, é não fazer cerimônia. Ocha o nonde é beber o chá, kudasai, por favor. Então, beba o chá, por favor, sem fazer cerimônia. Né? Pode beber à vontade. Está calor. Lá no Japão eles gostam muito de chá para refrescar, né? Chá verde, chá de trigo eu gostava bastante, né? Mugicha. Tá certo? Então, enryo significa fazer cerimônia. É usado nessas ocasiões, né? Não faça cerimônia, fique à vontade, não precisa se incomodar. Não, você não está causando inconveniência nenhuma, não faça cerimônia, né? Então, enryo. Próximo termo, shitsurei. Significado, como está escrito aqui em cima, né? Ou aqui em cima, significa ser mal educado, não seguir as regras de etiqueta, ser descortês, né? E esse termo é usado para expressar desculpas, né? Quando fez alguma coisa que é mal educado. Então vamos ver alguns exemplos. Primeiro deles aqui, shitsurei na ikata o shite moshiwake arimasen deshita. Mais uma vez, shitsurei na ikata o shite moshiwake arimasen deshita. Shitsurei, descortês, mal educado. Ikata, maneira de falar. Oshite, então eu fiz, verbo suru, fazer. Então, fiz uma maneira de falar mal educada. Shitsurei na ikata oshite. Aí nós temos a expressão moshiwake arimasen deshita. É uma maneira muito polida de pedir desculpa que significa ao pé da letra. Não tem justificativa o que eu fiz. Não tem justificativa. Não tem explicação. Mas está pedindo desculpa. Portanto, a tradução é peço desculpas por minha forma rude ou sem educação de falar. Shitsurei na ikata, forma rude ou mal educada de falar. Mais um exemplo. Shitsurei na kodo o totte shimaimashita. Shitsurei na kodo o totte shimaimashita. Muito bom. Shitsurei significa mal educado, descortês. Kodo é atitude ou ato. Então, shitsurei na kodo é um ato, uma atitude mal educada. Totte shimaimashita significa acabei tomando, né? Acabei fazendo. Esse shimaimashita no final da frase tem justamente esse sentido. De dizer, não é que eu queria, mas acabei fazendo. Foi sem querer, mas acabou saindo. Então, aqui está a tradução. Eu acabei cometendo um ato desrespeitoso. Shitsurei na kodo, ato desrespeitoso. Totte shimaimashita, acabei cometendo. E, por último, moshiwake arimasen ga kono ban ni wa shitsurei itashimasu. Mais uma vez. Moshiwake arimasen ga kono ban ni wa shitsurei itashimasu. Que nós temos mais uma vez essa expressão, moshiwake arimasen. Moshiwake arimasen ga kono ba. Moshiwake arimasen significa não tem justificativa, né? Uma forma de pedir desculpa. Kono ba, este lugar. Ni wa shitsurei itashimasu. Ou seja, vou fazer uma ação desrespeitosa. Essa ação desrespeitosa, nesse caso, significaria ir embora, né? Quando ele usa konoba, este local, ni shitsurei itashimasu, é que eu vou deixar esse local, que para eles é falta de educação. Ir embora, desligar o telefone, ou cortar o telefonema, é considerado um ato desrespeitoso. Por isso, nessas ocasiões, quando eles vão embora e eles querem demonstrar educação, ou quando eles querem terminar uma ligação, eles falam shitsurei itashimasu ou shitsurei shimasu. Nesse sentido. Então a tradução está aqui, desculpe, mas vou me retirar deste local, vou ir embora. Prosseguindo, nós temos aqui a expressão kamawanai. Essa expressão significa não me importa, não me preocupo, pode fazer, pode ficar à vontade, né? Não vou criar caso se você fizer isso, né? Então, é nesse sentido que é usado.
Vamos ver alguns exemplos aqui. Exemplo número 1. Chotto mate itadakimasen ka? Kamawanai desu yo. Que é um diálogo, né? Essa é a primeira frase. Chotto mate itadakimasen ka? É uma maneira educada de falar, poderia esperar um pouco, por favor, né? Poderia me esperar um pouco, né? Chotto mate, esperar um pouco. E esse itadakimasen ka dá essa polidez, essa educação. Aí a pessoa responde, kamawanai desu yo. Ou seja, sim, claro, não me importa, não se preocupe, tá certo? Então aqui está a tradução. Pode esperar um pouco? Claro, não me importa. Mais um exemplo. Kare wa watashi tachi ga osoku kairu no o kamawanai to itteimashita. Mais uma vez. Kare wa, que é o sujeito da frase, né? Ele. Kare wa watashi tachi ga osoku kairu no o kamawanai to itteimashita. Ou seja, ele watashi tachi ga osoku kairu, né? Nós, osoku kairu, ir embora tarde, né? Isso, né? Kamawanai to itteimashita. Ou seja, não se importa, to itteimashita. Ou seja, ele disse que não se importa, que nós vamos embora tarde, né? Então essa é a tradução aqui, ó. Ele disse que não se importa se voltarmos tarde. Não era ontem não, tá? Ontem está errado, é tarde, tá certo? E aqui nós temos o último exemplo. Ongaku o kite mo kamaimasen ka? Ongaku o kite mo kamaimasen ka? Ongaku significa música. Kite significa escutar. Kite mo kamaimasen ka? Ou seja, você se importa se eu escutar uma música? Você se incomoda? Se preocupa se eu escutar uma música? Né? Você se importaria se eu ouvir uma música? Então é nesse sentido. Então, kamawanai é quando a gente não se importa. Ah, não pode fazer, né? Seja quando nós estamos perguntando, quando nós estamos expressando o sentido de a pessoa realmente mesmo fazer por ela própria, tá certo? Então, nós vimos 3 termos, né? Kamawanai, enryo e shitsurei. Nós vimos os usos e o significado desses 3 termos, né? Vamos voltar aqui para a nossa telinha aqui, ó. Oh, tem como dar um zoom também para ficar mais perto, assim, para você ver todas as minhas imperfeições. Oh, para com isso. Para com isso. Eu falei para você ficar até o final porque ia ter novidade, tá? Novidade número 1. Isso daqui não é apenas uma aula, tá? No link da descrição vai ter exercícios, principalmente de vocabulário, tá? Você clica lá, vai ser direcionado para exercícios de uma página, de um serviço que eu contratei, que tem exercícios de memhack, para você memorizar aquilo que você aprende aqui, né? Então, muitas palavras que surgiram hoje nos exemplos que eu dei aqui, vão estar lá. Você vai jogar, tipo game, é muito interessante. Dá para fazer isso em qualquer lugar, qualquer 5, 10 minutos que você tem, você abre o celular lá e faz isso e aprende japonês de uma maneira leve e descontraída. Link na descrição do vídeo. E em conjunto com essa aula, nós vamos ter uma outra aula ainda essa semana, que vai ser a aula de nós escutarmos. Nós vamos ouvir um texto nessa aula, tá? E nós vamos traduzir esse texto juntos, tá certo? Então, aí nós vamos treinar os nossos ouvidos a escutar. Só que eu não quero que as aulas sejam muito longas, por isso eu separei a parte gramatical, que deve durar uns 15 a 20 minutos, e a parte do exercício de escuta, que também deve durar uns 15 ou 20 minutos, tá certo? Gostou da novidade? É só procurar o link na descrição do vídeo, você já entra direto lá. Que outro canal faz isso, hein? Te dá uma aula e ainda te dá os exercícios para você fazer. Procura e vê se acha. Canal de japonês que faz isso. Ok? E por tudo isso, sabe o que eu acho que você deveria fazer? Deveria fazer o seguinte, olha isso. Dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque aí toda vez que sai um vídeo novo, o YouTube te avisa e você continua aprendendo japonês de uma maneira leve e descontraída. Tá certo? Então agora eu vou fechar essa aula, já deu 15 minutos, e vou
gravar outra aula que nós vamos treinar os nossos ouvidos, tá certo? Então tá certo, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Matané! Ah, e antes de acabar a aula, eu vou fazer o seguinte, só dar a minha vinheta que eu gosto dela, tá?